Olá, você está no Átomo Quântico. Hoje conversaremos sobre a fraternidade branca. A fraternidade branca, então, se trata de uma hierarquia de seres de extrema evolução espiritual. Eles objetivam manter a ordem sobre a existência, no plano manifestado, no nosso caso. Considerando que eles têm extrema expansão de consciência, eles são capazes de abarcar vários aspectos do cosmos. Dentro da doutrina, existem 7 raios. Cada um desses raios sugestiona um chakra, ou um chakra nosso, que por sua vez sugestiona a maneira que nós enxergamos e lidamos com a nossa própria existência. Veja que esses raios seria como se fosse uma das primeiras emanações do todo em relação à proposta desse raio. Para que essa proposta conseguisse chegar até nós, seres humanos, com uma expansão de consciência um tanto quanto limitada em relação ao próprio todo, existe essa hierarquia. Então, o mestre ascensionado, ele seria como se fosse a primeira canalização desse raio para o plano manifestado. Então, esse mestre ascensionado é assim reconhecido em virtude daquilo que ele realizou no planeta Terra. Então, um dia ele foi encarnado, ele deixou uma marca para a humanidade, e através dessa marca, a humanidade o reconhece como mestre ascensionado. Então, caso vocês busquem sobre os 7 raios, pode ser que vocês encontrem mestres para o mesmo raio que foi se modificando. Então, você vai vendo que são indivíduos que vêm depois que são reconhecidos como tal. Além do mestre ascensionado, existe também um arcanjo, que também é responsável por esse raio, para trazer esse raio para nós. Os apelos da humanidade são ouvidos e atendidos sob certos critérios. Critérios porque, veja que o que distingue o merecimento do não merecimento é o grau de compromisso que se tem com aquilo que se faz. Então, para que, quando o indivíduo ele busca esse auxílio de um raio, ele precisa estar ressoando com a proposta desse raio e também ressoando com a proposta do todo, que é amor, fraternidade, benevolência, as virtudes como um todo. Então veja que muitas vezes nós temos essa questão de que nos sentimos uns melhores que os outros por sermos ou não atendidos através de nossas preces. Mas veja que o que distingue isso é o tanto que somos comprometidos com aquilo que buscamos. Então, para que o mestre ascensionado atenda uma solicitação de uma pessoa que esteja precisando, é necessário que esse indivíduo esteja comprometido em algum grau com esse raio. Bem, os seres humanos têm afinidade com pelo menos um dos 7 raios. Claro que entendemos que à medida que vivemos, nós podemos sim ter influência sobre um raio, mas nós temos vivências com os outros. Então não é bem uma exclusividade, é mais uma afinidade temporária, de acordo com a vida que vivemos. Então quando esse indivíduo ele se propõe a esse compromisso de obrar junto com esse mestre ascensionado, com esse raio, ele se torna, esse indivíduo que se abre a isso, ele se torna uma ponte. Então, por exemplo, o raio branco ou o raio verde. Você se compromete com esse raio. Através desse compromisso, esse raio consegue passar pelo mestre ascensionado, pelo arcanjo, então por mim, por exemplo. Então, através desse canal, esse raio consegue ser manifestado no planeta Terra. E com isso a obra começa a acontecer em várias dimensões. Bem, obrar para a fraternidade branca requer atender a critérios como, por exemplo, a cristificação. Falamos com vocês sobre isso também, a questão da obra em negro, obra em branco, obra em amarelo, obra em vermelho. Então, podemos dizer que são técnicas para que o indivíduo consiga purificar a própria consciência. Purificar no sentido de, por exemplo, um sintoma de purificação. Quando nos lembramos de uma coisa que fizemos, se nós sentimos vergonha, ou raiva, ou medo, qualquer emoção negativa, é sintoma de que o trauma ainda está ali. Ao oposto, quando reconhecemos
e agradecemos ao universo pela oportunidade que foi oferecida, quando sentimos gratidão, amor, aceitação, é sintoma de que esse trauma já foi transmutado em outra coisa. Então veja que, ao realizar uma invocação e manter-se comprometido, esse indivíduo é reconhecido como um guerreiro de luz, porque ele se propõe a trabalhar pela fraternidade branca e principalmente pelo todo. Porque veja que a fraternidade branca é um aspecto do todo. Os raios, eles são imaculados em essência. Então, quando o todo manifesta esses raios, é impossível corrompê-los. Entretanto, uma consciência, ela pode corromper as atitudes que esse raio propõe, através de um ego mal formado. Então, por exemplo, nós temos o raio verde, o raio da verdade. O indivíduo pode receber a verdade, trancar essa verdade, acreditar que ela é a única coisa que existe e com isso manipular as informações. Então ele profana um recurso divino. Quando falamos do raio azul, o raio da força, que é o líder, ao canalizar o raio azul, ele pode acreditar que ele é melhor que todos e se tornar um tirano. Então nós temos exemplos na história de indivíduos que foram tiranos e do estrago que eles causaram na humanidade. Então, podemos ver que o ego pode sim corromper aspectos divinos, e isso é muito grave. Claro que entendemos que ele corrompe por quê? Porque ele está sofrendo, porque ele tem algum problema lá dentro, algo que exige catarse. Muitas vezes nós encontramos indivíduos que reconhecem a existência desses traumas, mas que não se propõem a melhorar isso. Então veja que é uma prisão consciente. E nesse caso, infelizmente, o que podemos fazer? Esperar. Começamos então a falando pelo primeiro raio. O raio azul. Da fé, do poder e da ação. Esse raio, ele é suportado pelo mestre El Morya e é também suportado pelo arcanjo Miguel. São líderes natos e dotados de limitadas forças para conquistas. É a força matriz, o pai, o movimento, o guia de novas ideias. A chama azul é purificadora. Então, quando existe trevas, é possível canalizar o raio azul para transmutar essas energias de uma forma muito poderosa. Ela queima toda a partícula que impede a luz. A chama do raio azul é radiada principalmente nos domingos. Então veja que esses raios são radiados sempre, mas existe um dia de semana para cada raio, que é favorável para que a canalização seja mais forte. É o plano onde as energias divinas são criadas e são radiadas para outros planos e reinos. Então entendemos que o raio azul é o princípio, né, de onde se inicia essa questão da criação. Aqui temos então uma frase de evocação do raio azul. Eu sou a vontade divina, manifestada em minha vida e por toda a Terra. Uma observação importante, veja que a gnose trata com extremo cuidado a questão do eu sou. Então, eles costumam dizer que é de muita responsabilidade nossa saber qual é a palavra que utilizamos depois do eu sou, porque isso se refere a nós, mas é um nós muito mais profundo do que pensamos. O eu sou se refere ao eu divino, à essência, ao âmago. Então, quando um indivíduo diz, eu sou, nossa, como eu sou burro, nossa, como eu sou irresponsável, eu estou profanando o meu eu sou. Então, tem que parar para pensar e tentar entender a perspectiva de uma outra forma. Eu sou aquele que aprende. Eu sou aquele que está no caminho. Eu sou a perfeição, eu sou o amor. Tanto que quando nós falamos bem de nós mesmos, as pessoas estranham. Nós estamos tão acostumados a nos tratar mal, que se você dizer, eu sou a perfeição, eu sou o amor, e alguém ouvir, é capaz a pessoa falar, ih, tá convencida, hein? Então veja que como faz parte do sistema de crenças vigente, né? Como que nós temos essa propensão à dor e ao sofrimento. Bem, em segundo temos o raio dourado. Os que servem o segundo raio procuram compreender
todas as nações e raças. Apenas quando o coração compreensivo fala é que realizam a fraternidade universal. A chama do raio dourado, ela é emanada principalmente na segunda-feira. O raio dourado representa a segunda pessoa da Santíssima Trindade, também chamada de o Filho. Não é provado pela força, mas sim pela paciência interior. Então, trabalhar para esse raio exige essa questão da integração, de entender que todos somos semelhantes aos olhos do Pai. Somos consciências individualizadas, mas todos compartilhamos do mesmo princípio de emanação. Aqui, então, o hino de clamor ao raio dourado. Bem-amada presença divina, eu sou em mim e bem-amado Mestre Lanto. Carregai-me vossa grande veneração pela vida e ensinai-me a praticar somente o bem em meu mundo. Eu sou a precipitação visível da presença divina, da iluminação e perfeição, agora no meu mundo. Eu sou, eu sou, eu sou. Bem, o terceiro raio, o raio rosa. Amor, adoração e beleza. A energia do raio rosa é o da inteligência inerente a toda a matéria. Ajuda a saber, de fato, eu sou o que sou. É a expressão da inteligência. O raio rosa é radiado principalmente na terça-feira. Esse primeiro parágrafo entra até numa questão de que nós estávamos conversando no grupo do Telegram, né? A questão de conseguir sugestionar a matéria para fazer com que ela haja em seu favor. Então veja que para que nós consigamos sugestionar um animal, uma planta, um objeto, o que altera nisso é o nível de consciência, na verdade. O animal tem mais consciência do que um objeto, mas um objeto tem consciência, porque ele também é um aspecto do todo. Então, para que nós consigamos ter essa sugestão, é necessário que reconheçamos dentro de tudo que Deus está ali. Então, é criada uma parceria entre nós e entre o outro. Muitas vezes, os filmes passam para nós a questão do poder profano, da imposição, do egoísmo, de que o outro tem que fazer o que a gente manda. E as coisas não são bem assim. Quando se trata de fazer porque manda, é uma coisa mais de ditador. É uma coisa mais baixa, mais densa. Então isso é um aspecto de hierarquia baixa. Quando você trabalha para uma questão sutil, você percebe a distinção que há entre tudo. Não mando em ninguém, ninguém manda em mim. Todos somos iguais. Eu sigo uma hierarquia por entender que é uma ordem. Porque é graças a isso que a paz existe. Então veja que existem indivíduos que acreditam que tem que deixar tudo acontecer, que é uma festa. Eu confesso que antes eu partilhava muito disso também, né? De que deixa que isso venha, deixa que isso aconteça. Mas o nosso corpo não pensa assim. Se o nosso sistema imunológico pensasse assim, a gente já tinha adoecido, já tinha desencarnado. Então, existe critérios, existe ordem. Nós temos que ter responsabilidade sobre aquilo que deixamos entrar. Bem, é de natureza sintetizadora. O raio rosa atua para efetuar o plano da criação, fundindo as energias dos raios 1 e 2, do azul e do dourado. Toda a humanidade é fortemente governada pelo raio rosa. Veja que, considerando aquilo que comentamos antes, os raios eles podem ser corrompidos na manifestação, em essência não. O raio rosa, quando ele é corrompido, ele pode transformar a questão da beleza em atração. Então, o que é belo? Belo é aquilo que é profundo, que você observa e te lembra um aspecto do todo. Uma coisa que prende a sua atenção e que te faz se sentir bem. Em outras palavras, resumindo, né? Enquanto a atração, ela é aquela coisa que te desperta desejo. E veja que esses desejos, normalmente, são movidos por medos, inclusive. O medo de perder, de querer ficar com aquilo para sempre, de reter aquele bem para si. É sobre a influência do raio rosa que aprendemos a criar, a cometer erros e aprender com os nossos erros, conquistar nossas vitórias. Nos tornamos co-criadores conscientes com o próprio Criador. O raio rosa, então, ele é suportado pela mestre Rowena
e pelo arcanjo Samuel. Aqui é então a súplica ao raio rosa. Bem-amada presença divina, eu sou em mim, e bem-amados mestre Rowena, arcanjo Samuel e Caridade, Elohim, Orion e Angélica, e todos os que servem no raio do amor. Ensinai-me a amar assim como vós. Ajudai-me a expressar-vos o meu sentimento de gratidão e o de toda a humanidade, para que o lar de nossas almas seja um ambiente feliz, amoroso e harmônico. Bem-amado Pai Celeste e anjos do amor, ajudai-me a amar livremente toda a vida, assim como fez o Mestre Jesus. Por Deus, o grande amor. Eu sou, eu sou, eu sou. Bom, agora o quarto raio, o raio branco. Harmonia, pureza e ascensão. O raio branco é suportado pelo mestre Serafis Bey e pelo arcanjo Gabriel. A proposta do raio é manter a pureza do plano imaculado, readquirir e conservar as virtudes. Eis os requisitos exigidos de cada emanação que trilha o caminho do discipulado. O raio branco é radiado na quarta-feira. O quarto raio é a ponte entre o reino interior da perfeição e a manifestação do plano divino no mundo da forma. Então é o raio branco que cria essa ponte entre a essência do indivíduo e aquilo que ele faz, para criar essa compatibilidade. Haja para que eu te veja. Então esse indivíduo ele precisa restaurar a perfeição, as virtudes e praticá-las para se tornar um exemplo. Veja que para se tornar um exemplo, para mostrar para os outros que eles são capazes, não para ostentar aquilo que ele faz, porque isso também seria uma profanação do raio branco. Além da pureza e dos rituais de purificação da alma, as qualidades do quarto raio do coração de Deus são o desejo de manifestar a perfeição dos padrões interiores. O que comentamos agora há pouco com vocês. É essa responsabilidade e compromisso de fazer acontecer aquilo que é sentido e reconhecido dentro de si mesmo. Então, a súplica ao raio branco. Amados filhos, na chama branca de Luxor, o poder da ascensão e da harmonia abençoam a humanidade para que cada um reencontre seu caminho verdadeiro, direcionando suas atividades ao plano maior de Deus Pai Mãe. Que possais invocar a fraternidade de Luxor, para que na luz de uma nova frequência, todos os vossos ideais sejam concretizados na unidade e no amor. Projetai à vossa frente uma grande pirâmide branca que se expande, se expande, se expande, cada vez mais envolvendo todos os seres em luz. Quanto mais seres estiverem compartilhando a mesma forma, pensamento, maiores serão as manifestações de paz e unidade na Terra. Amor e luz. Eu sou Serafins Bey em vós. Veja que esse mestre ele foi egípcio, então ele teve grandes feitos no Egito. Foi reconhecido como mestre ascensionado por aquilo que deixou lá. O raio verde. Quinto raio. A verdade, abundância e cura. Esse raio ele é sustentado pelo mestre Hilarion e pelo arcanjo Rafael. É o raio da verdade, que dissolve a ilusão do ego e da matéria e revela a realidade do Cristo e a precisão da lei, da cura, da ciência, do suprimento, da abundância divina. O raio verde é radiado na quinta-feira. Faz as coisas acontecerem no plano físico, usando para isso a tecnologia e a ciência. É a ciência da própria palavra falada. Para se obter maestria no raio verde, é necessário ter equilíbrio do poder, da sabedoria e do amor nos raios que vêm antes. Portanto, para se tornar um cientista, um músico ou um curador, de fato, o arquétipo dessas questões,
deve alcançar esse equilíbrio. Então tem que entender a proposta dos raios para conseguir manifestar com extrema pureza o que o divino tem para mostrar. Qualquer coisa que um ego faça para corromper um raio torna aquilo uma arma muito letal, porque o indivíduo passa a trabalhar em função do negativo. Então veja que de forma ou de outra esses raios sugestionam a nossa existência. Entretanto, a maneira que eles são tratados depende do livre-arbítrio, depende de nós. Eis então a súplica do raio verde. Ó, amados filhos do amor, vós sois o poder do amor curativo, que enlaça e aperfeiçoa todos os planos e reinos. Vós sois o amor que dissolve as imperfeições humanas e estabelece a perfeição do Pai. Ó, amados filhos, vós sois a chama verde que penetra nos veículos e harmoniza os chakras, elevando as vibrações. Vós sois o amor verde que resplandece a luz divina e abre as trevas que circundam vosso planeta. Vós sois a chama verde que penetra em vossos corpos e desperta em consciência a verdade divina. Vós sois sacerdotes da cura, vós sois o poder do Espírito Santo, vós sois a elevação da terra em amor, vós sois, junto a nós, cavaleiros de Maitreya. Eu sou Hilarion. Mestre Hilarion é então que suporta o raio verde. Raio rubi, o sexto raio. Devoção, cooperação e serviço. Raio rubi, então, é suportado pela Mestre Nada e pelo arcanjo Uriel. É o raio da caridade, sem receber nada em troca. É o símbolo da entrega para os desejos ardentes do amor incondicional. A energia desse raio também representa o sacrifício, questão do sacro ofício, fazer aquilo que corresponde. A devoção abnegada, a cooperação humilde, o serviço prestado, a cura e a paz. O raio rubi é radiado na sexta-feira. Normalmente, os que pertencem a esse raio são sacerdotes, assim como pessoas com desejos ardentes no culto divino em servir à humanidade. Então veja que nós temos um vislumbre do raio rubi em mamães, quando dão luz ao filho, né? Dão a luz ao filho, trazem a luz do filho. Elas realizam a divindade pelos filhos de uma forma extremamente pura. Muitas vezes não esperam nada em troca, mesmo quando elas falam, carreguei você 9 meses na barriga, mas ainda assim é um amor que não dá para explicar. O filho pode fazer as coisas assim que a gente vê no dia a dia, mas a mãe não acredita. Não, meu filho não pode ter feito isso, ele é um menino tão bom. É o amor que faz com que ela enxergue, que faça com que ela veja somente o que ele tem de bom, que ela não aceite o que ela tem de ruim, que ela não veja, para ser bem sincero. Então, quando o indivíduo ele ativa o cardíaco, falando nessa questão, ele vê Deus em tudo. Então o indivíduo pode falar mal, pode fofocar, pode fazer algo ruim. Ele não vai enxergar isso, ele não vai conseguir perceber isso, porque ele está focado na essência do amor daquilo que o indivíduo faz. Então, na nossa sociedade, quando nós só vemos o que o outro tem de ruim, o que tem de pior, é porque o chakra está trabalhando no negativo. Ele só está vendo os defeitos. Então, veja que é uma bússola isso também. O que nós vemos, além de ser projeção, também simboliza que tem alguma coisa que está sendo carregada aqui. O que é? Né? Sempre ter essa prudência. O clamor, então, do raio rubi. Em nome, em autoridade da bem-amada presença Eu Sou em mim, apelo a vós, amorável e ascensionada Mestre Nada. Com todo o amor e gratidão do meu coração, bendigo vossa misericórdia e amável boa vontade de assistir-me na realização do meu plano divino. Colocai vossa maravilhosa rosa em tom rosado em meu coração. Aquela rosa que simboliza o reconhecimento de vossa vitória e a misericórdia do amor divino, a fim de, através de mim, abençoar toda a vida que entrar em contato comigo. Eu sou, eu sou, eu sou. Por fim, raio violeta, o sétimo raio.
purificação, transmutação. O raio violeta é suportado pelo mestre Saint-Germain e também pelo arcanjo Ezequiel. É o raio da misericórdia, transformação, liberdade, sendo uma das maiores dádivas que Deus concedeu à humanidade. É a ferramenta ideal para nos ajudar na vida física, material, emocional e espiritual, as dimensões. O raio violeta é radiado principalmente no sábado. Quando a chama violeta entra em contato com os nossos pensamentos e sentimentos negativos, como estresse, raiva, mágoa, rancor e depressão, gera harmonia e positividade através de uma alquimia que se manifesta. Então veja que para o indivíduo que está tendo dificuldades de conseguir transmutar as energias, o raio violeta transmuta. Então ele consegue realizar essa atividade. Claro que, como falamos, exige comprometimento. Então é uma constância. Sempre tem que estar evocando essas forças desses raios dentro do ser para que consiga de fato acontecer. Bem, o clamor então ao raio violeta. Eu sou um ser de fogo violeta. Eu sou a pureza que Deus deseja. Claro que a oração ela é maior, mas aqui nós colocamos uma parte para entender a ideia. Bem, para ir fechando então a questão do vídeo, podemos entender que esses raios, eles auxiliam e muito a nós, quando nós conseguimos entendê-los de forma benevolente e pura. Veja que nós vamos verificar a aceitação de vocês em relação a esse vídeo, e caso seja positiva, nós vamos publicar vídeos falando especificamente de cada raio. Nós demos uma introdução para conseguir entender basicamente a proposta deles. Veja que nós trabalhamos com todos os raios no decorrer de nossa vida. Então nós temos essa propensão a um raio por um momento, depois a outro raio e assim vai indo. Veja que a proposta para entender o raio que nos rege é para que nós consigamos criar conexão. Então veja que muitas vezes criamos as crenças do melhor, né? Ah, eu tô com o raio tal, esse raio é melhor que o seu. Claro que nós estamos brincando, mas só para entender que o ego tem dessas às vezes, né? De se sentir superior. Então quando você aceitar, você ver que isso faz sentido para você e começar a buscar essa questão, leia sobre a proposta do raio, o que ele está querendo propor, o que ele está querendo mostrar. E procura fazer um exame de consciência, entender se os pensamentos, as atitudes, as ações, elas são correspondentes a esse raio. Então lembra a questão do Helicoto, a ressonância. O raio violeta. A proposta dele é o caminho. E a minha consciência, ela está vibrando nesse caminho? Ela está atendendo a esses requisitos? Caso sim, então ocorre um abraço. Consegue haver uma integração. Caso contrário, a proposta do raio ela é superior àquilo que eu estou fazendo, então não existe esse encontro. Sempre é bem prudente se atender a isso, né? De ver como estamos vibrando, para onde estamos indo. É uma pergunta crucial. Quem eu sou? Tudo bem? Esperamos que vocês tenham gostado do conteúdo. Até a próxima.